Capítulo 1: O maior vendedor de sonhos, parte 2. Vendia o sonho da liberdade. Sem liberdade, o ser humano se deprime, se asfixia, perde o sentido existencial. Sem liberdade, ou ele se destrói ou destrói os outros. Por isso, o sistema carcerário não funciona. A prisão exterior mutila o ser humano, não transforma a personalidade de um criminoso, não expande sua inteligência, não reedita as áreas do seu inconsciente que financiam um crime, apenas imprime dor emocional. Eles precisam ser reeducados, conscientizados e tratados. Jesus falava sobre a falta de liberdade interior, que é mais grave e sutil que a exterior. Vivemos em sociedades democráticas, falamos tanto de liberdade, mas frequentemente ela está longe do território da psique. Existem diversas formas de restrição à liberdade. As preocupações existenciais, os pensamentos antecipatórios, a ditadura da estética do corpo e a exploração emocional das propagandas são algumas delas. Gostaria de destacar a fábrica de ícones construída pela mídia. Os jovens não têm seus pais, professores e os demais profissionais que lutam para vencer profissionalmente como seus modelos de vida. Seus modelos são mágicos, atores, esportistas, cantores que fazem sucesso do dia para a noite. Esse modelo mágico não tem alicerces, não dá subsídios para suportar dificuldades e enfrentar desafios. Cria uma masmorra interior, sonhos inalcançáveis. Cria uma grande maioria gravitando em torno de uma minoria. Para a psicologia, a supervalorização é tão aviltante quanto a discriminação. Jesus discorria sobre uma liberdade poética, a liberdade de escolha, de construir caminhos, de seguir a própria consciência. Discursava sobre o gerenciamento dos pensamentos, a administração da emoção, o exercício da humildade, a capacidade de perdoar, a sabedoria de expor e não impor as ideias, a experiência plena do amor pelo ser humano e por Deus. O mestre da vida vivia o que discursava. Não impedia as pessoas de abandoná-lo, de traí-lo, nem mesmo de negá-lo. Nunca houve alguém tão desprendido e que exercitasse de tal forma a liberdade. Vendia o sonho da eternidade. Onde estão Napoleão Bonaparte, Hitler ou Stalin? Todos pareciam tão fortes, cada um ao seu modo, uns na força física, outros na sua loucura, mas por fim todos sucumbiram ao caos da morte. Os anos passaram e eles se despediram do breve parênteses do tempo. Viver é um evento inexplicável. Mesmo quando sofremos, nos angustiamos e perdemos a esperança, somos complexos e indecifráveis. Não apenas a alegria e a sabedoria, mas também a dor e a insensatez revelam a complexidade da psique humana. Diariamente imprimimos no córtex cerebral, através da ação psicodinâmica do fenômeno RAM, milhares de experiências psíquicas. São milhões de experiências anuais que tecem a colcha de retalhos da nossa personalidade. Quem pode esquadrinhar os fenômenos que nos transformam em homo intelligenos? Quem pode decifrar os segredos que financiam as crises de ansiedade e as primaveras dos prazeres? Quando viajo com minhas filhas à noite e vejo ao longe as casas nas fazendas com uma luz acesa, eu pergunto a elas: quem serão as pessoas que moram naquela casa? Quais são os seus sonhos e suas alegrias mais importantes? Quais foram as lágrimas que elas nunca choraram? Desejo humanizar minhas filhas, levá-las a compreender que cada ser humano possui uma história fascinante, independentemente dos seus erros, acertos, vitórias ou derrotas. Almejo que elas respeitem a vida e percebam a complexidade da personalidade. Todavia, um dia essa personalidade experimenta o caos. A magnífica vida que possuímos vai para a solidão de um túmulo, despreparada, enfrenta o seu maior evento, o seu capítulo final. Todo dinheiro, fama, status, labutas não acrescentam um minuto à nossa existência. O fim da vida sempre perturbou o ser humano, dos primários aos intelectuais. Todos os heróis se tornam frágeis, crianças, no término da sua vida. A medicina luta desesperadamente para prolongar a vida e dar qualidade a ela. As religiões têm a mesma aspiração. Elas discorrem sobre o alívio da dor e a superação da morte. Sem dúvida, a continuidade consciente livre da existência é o maior de todos os sonhos.
Do ponto de vista científico, nada é tão drástico para a memória e para o mundo das ideias quanto o esfacelamento cerebral. A memória se desorganiza, bilhões de informações se perdem, os pensamentos se deslocam da realidade, a consciência mergulha no vácuo da inconsciência. O tudo e o nada se tornam a mesma coisa. Jesus vendia com todas as letras o sonho da eternidade. Ele tinha plena consciência das consequências filosóficas, psicológicas e biológicas da morte, mas, com segurança inigualável, discorria sobre sua superação. Para a perplexidade da medicina, ele dizia ousadamente que pisava nessa terra para trazer esperança ao mortal. A morte não destruiria a colcha de retalhos da memória. O ser humano sobreviveria e resgataria sua identidade, retomaria sua consciência. Pais abraçariam seus filhos depois que fechassem os olhos, amigos se reencontrariam depois de longa despedida. Nunca alguém foi tão longe em seus sonhos. Os seus discursos arrebatavam multidões. Vendia o sonho da felicidade inesgotável. É impossível exigir estabilidade plena da energia psíquica, pois ela se organiza, se desorganiza e se reorganiza continuamente. Não existem pessoas calmas, alegres, serenas sempre. Nem mesmo existem pessoas ansiosas, irritadas e incoerentes permanentemente. Ninguém é emocionalmente estático a não ser que esteja morto. Devemos, então, reagir e nos comportar sob determinado padrão para não sermos instáveis, mas este padrão sempre refletirá uma emoção flutuante. A pessoa mais tranquila perderá sua paciência. A pessoa mais ansiosa terá momentos de calma. Só os computadores são rigorosamente estáveis. Por isso, eles são lógicos, programáveis e, portanto, de baixa complexidade. Nós, ao contrário, somos tão complexos que nossa disposição, humor, interesses mudam com frequência. Devemos estar preparados para enfrentar os problemas internos e externos. Devemos ter consciência de que os problemas nunca vão desaparecer nesta sinuosa e bela existência. Podemos evitar alguns, outros, porém, são imprevisíveis. Mas os problemas existem para serem resolvidos e não para nos controlar. Infelizmente, muitos são controlados por eles. A melhor maneira de ter dignidade diante das dificuldades e sofrimentos existenciais é extraindo lições deles. Caso contrário, o sofrimento é inútil. Ser feliz do ponto de vista da psicologia não é ter uma vida perfeita, mas saber extrair sabedoria dos erros, alegria das dores, força das decepções, coragem dos fracassos. Ser feliz nesse sentido é o requisito básico para a saúde física e intelectual. O maior vendedor de sonhos certa vez chocou seus ouvintes. Ele estava numa grande festa. O clima, entretanto, era de terror. Ele corria risco iminente de ser preso e morto. Seus discípulos esperavam que dessa vez ele fosse discreto, passasse despercebido. Mais uma vez ele os deixou perplexos. Subitamente ele se levantou e com voz altissonante disse: Quem tem sede, venha a mim e beba. Ele discorreu sobre a angústia existencial que cala fundo em todo ser humano, dos ricos aos miseráveis, e vendeu o sonho do prazer pleno do mais alto sentido de vida. Ele bradou a todos os ouvintes que quem tivesse sede emocional bebesse da sua felicidade, quem fosse ansioso bebesse da sua paz. Jamais alguém fez esse convite em toda a história. Nunca alguém foi tão feliz na terra dos infelizes. A morte o rondava, mas ele homenageava a vida. O medo o cercava, mas ele bebia da fonte da tranquilidade. Que homem é esse que discursava sobre o prazer da terra na terra do terror? Que homem é esse que revelava uma paixão pela vida quando o mundo desabava sobre ele? Sem dúvida, ele é o maior vendedor de todos os tempos, trabalhando na personalidade até o último minuto. O mestre dos mestres tinha de revolucionar a personalidade do seu pequeno grupo para que os discípulos revolucionassem o mundo. Seria a maior revolução de todos os tempos, mas essa revolução não poderia ser feita com o uso de armas, força, chantagem, pressões, pois essas ferramentas, sempre usadas na história, não conquistam o inconsciente. Elas geram servos e não pessoas livres. Parecia loucura o projeto de Jesus. Era quase impossível atuar nos bastidores da mente dos discípulos e transformar as matrizes conscientes e inconscientes da memória
para tecer novas características de personalidade neles. Não sabemos onde estão as janelas doentias da nossa personalidade. Para termos uma ideia, a área equivalente à cabeça de um alfinete contém milhares de janelas com milhões de informações no córtex cerebral. Como encontrá-las? Como transformá-las? O processo é tão complicado que um tratamento psíquico demora semanas, meses e, em alguns casos, para ser bem-sucedido, até mesmo anos. Deletar a memória em computadores é algo fácil. No homem, ela é impossível. Todas as misérias, conflitos, traumas emocionais que estão arquivados não podem ser destruídos, a não ser que haja um trauma cerebral. A única possibilidade, como vimos, é sobrepor novas experiências no locus das antigas, o que chamamos de reedição, ou então construir janelas paralelas que se abrem simultaneamente às doentias. Se você tiver uma janela paralela que contém segurança, ousadia, determinação, e que se abre simultaneamente às janelas do medo, do pânico, da ansiedade, você terá subsídios para superar sua crise. Se não possui essa janela, terá grande chance de se tornar uma vítima. Mas como reeditar a memória dos discípulos ou construir janelas paralelas em tão pouco tempo? Sinceramente, era uma tarefa praticamente impossível. Se fosse viável transportar os mais ilustres psiquiatras e psicólogos clínicos através de uma máquina do tempo para tratar dos discípulos de Jesus com 7 sessões por semana, mesmo assim os resultados seriam pobres. Por quê? Porque eles não tinham consciência dos seus problemas. O grande desafio para o sucesso do tratamento psicológico não é a dimensão de uma doença, mas a consciência que o paciente tem da doença e a capacidade de intervenção da sua dinâmica. Há poucos dias atendi um paciente que sofre de síndrome do pânico há 10 anos. Tomou muitos tipos de antidepressivos e tranquilizantes, mas os ataques permanecem. Depois de conhecer sua história, expliquei-lhe o mecanismo dos ataques de pânico. Comentei sobre a abertura das janelas da memória em frações de segundos, o volume de tensão decorrente dessa abertura e o encarceramento do eu. Disse-lhe que o eu deveria sair da plateia, entrar no palco da mente no momento do ataque de pânico, foco da atenção, desafiar sua crise, gerenciar os pensamentos, criticar a postura submissa da emoção e se tornar o diretor do roteiro de sua vida. Esse processo é um treinamento. Quem o realiza reedita seu inconsciente e constrói janelas paralelas. Tem grande possibilidade de ficar livre dos medicamentos e do seu psiquiatra ou psicólogo. Sempre que treino psicólogos, enfatizo que eles devem nutrir o eu dos pacientes para que eles deixem de ser espectadores passivos das próprias misérias. Os pacientes têm o direito de conhecer o funcionamento básico da mente, os papéis da memória, a construção das cadeias de pensamento para serem líderes de si mesmos. Por que é tão difícil mudar a personalidade? Porque ela é tecida por milhares de arquivos complexos e contém bilhões de informações e experiências. Não possuímos ferramentas para mudar magicamente esses arquivos que se interrelacionam multifocalmente. Quem muda as janelas do medo, da impulsividade, da timidez, do humor triste rapidamente. Na medicina biológica, alguns tratamentos são rápidos, na medicina psicológica, é necessário reescrever os capítulos da história arquivados na memória. Os discípulos tinham milhares ou talvez milhões de janelas doentias. Eles frustraram seu mestre continuamente durante mais de 3 anos. Jesus pacientemente os treinava. O mestre dos mestres demonstrava que detinha o mais elevado conhecimento de psicologia, conhecia o processo de transformação da personalidade. Nunca fez um milagre na personalidade humana, pois sabia que ela é um campo de reedição difícil de ser operacionalizado. Ele criou conscientemente ambientes pedagógicos nas praias, nos montes, nas sinagogas, para produzir ricas experiências que pudessem se sobrepor às zonas doentias do inconsciente dos discípulos. Creio que ele realizou o maior treinamento para a transformação da personalidade de todos os tempos. Ao analisar as personalidades e a personalidade de Jesus Cristo sob o olhar da ciência, fiquei assombrado. Tive a convicção de que a ciência foi tímida e omissa por nunca ter investigado sua inteligência. Por isso, ele foi banido das universidades, excluído da formação dos psicólogos, educadores, sociólogos e psiquiatras. Foi um prejuízo enorme.
As sociedades ocidentais tornaram-se cristãs somente no nome. Jesus Cristo programou como um microcirurgião que disseca os pequenos vasos e nervos, situações e ambientes para treinar e transformar os discípulos. Cada parábola, cada gesto diante dos marginalizados que o procuravam e cada atitude perante uma situação de perseguição eram laboratórios onde se realizava esse treinamento. Ele provou que em qualquer época da vida podemos mudar os pilares centrais que estruturam nossa personalidade. Seus laboratórios eram uma universidade viva. Seu objetivo era expor espontaneamente as mazelas do inconsciente. As fragilidades apareciam, as ambições afloravam, a arrogância vinha à tona, a insensatez surgia. Seus laboratórios aceleravam o processo de tratamento psiquiátrico e psicoterapêutico. Depois de anos de análise detalhada, é que fui entender o processo usado pelo mestre dos mestres. Todos os seus comportamentos tinham um alvo imperceptível aos olhos. Quando era gentil com uma prostituta, ele tratava o preconceito dos discípulos. Quando era ousado em situações de risco, ele tratava a insegurança deles. Reconstruindo o ser humano. Vamos analisar uma das mais belas passagens de sua vida. Horas antes de ser preso, ele teve na última ceia um conjunto de atitudes capazes de deixar perplexa a psiquiatria e a psicologia. A última ceia é mundialmente famosa, mas pouquíssimo conhecimento se tem sob o ângulo científico. Como estava para morrer, ele teria que ensinar rapidamente as mais belas lições de inteligência, como a arte da solidariedade, a capacidade de se colocar no lugar do outro, o respeito pela vida. Teoricamente, precisaria de anos para realizar essa tarefa pedagógica. Então, sem dizer qualquer palavra, o mestre pegou uma bacia de água e uma toalha e começou a lavar os pés daqueles discípulos que lhe deram tanta dor de cabeça. É simplesmente inacreditável sua atitude. Jesus estava no auge da fama, multidões queriam vê-lo. Os discípulos o colocavam num patamar infinitamente mais alto do que o do imperador Tibério César, que governava Roma. De repente, ele abdica da mais alta posição, se prostra diante dos jovens galileus e começa a extirpar a sujeira dos seus pés. Eles ficaram paralisados, chocados, estarrecidos. Eles se entreolhavam com um nó na garganta, não sabiam o que dizer. Enquanto as gotas de água escorriam por seus pés, um rio emocional percorria os bastidores da mente deles, irrigando os becos da inteligência. O mestre dos mestres conquistava o inconquistável, penetrava nos solos inconscientes, reescrevendo as janelas da intolerância, da disputa predatória, da inveja, do ciúme e da vaidade. Foram 10 ou 20 minutos que causaram mais efeitos do que décadas de bancos escolares ou anos de psicoterapia. A última ceia foi o maior laboratório de tratamento psíquico e enriquecimento da arte de pensar de que se tem notícia. Essa terra produziu mentes brilhantes, mas nunca ninguém foi tão longe como Jesus Cristo. Ele foi o mestre dos mestres. Ele fez isso quando estava para ser torturado e morto. Quem é capaz de raciocinar diante de tamanho caos? Após tomar essa atitude, ele disse que no seu reino as relações seriam completamente diferentes das que existem nessa sociedade. O maior não é aquele que domina, tem mais poder político ou financeiro, mas aquele que serve. Para ele, somente aquele que abdica da autoridade é digno dela. Qualquer líder espiritual, político, social que deseja que as pessoas gravitem em torno de si, não é digno de ser um bom líder. Os que usam o poder e o dinheiro para controlar os outros estão despreparados para possuí-los. Somente os que servem são dignos de estar no comando. O mestre da vida foi fiel às suas palavras, viveu o que discursou. Deu mais importância aos outros do que a si, mesmo diante da morte. Foi digno da mais alta autoridade, porque abdicou dela. O maior vendedor de sonhos foi o maior educador e o maior psicoterapeuta de todos os tempos. Nunca alguém tão grande se fez tão pequeno para tornar grandes os pequenos. Se as religiões e a ciência descobrissem a grandeza da sua inteligência, as sociedades nunca mais seriam as mesmas. Apostando tudo o que tinha nos que o frustravam. Após sair da última ceia, os discípulos decepcionaram seu mestre ao máximo. Ele estava para ser preso e aguardava a escolta. Pela primeira vez, pediu algo a eles. Solicitou que estivessem com ele naquele momento angustiante. Mas os discípulos, estressados por vê-lo suando sangue e sofrendo, dormiram.
Judas chegou com a escolta, traiu o mestre com um beijo. Em vez de ser dominado pela frustração e ódio, Jesus gerenciou seus pensamentos, relaxou sua emoção e olhou com gentileza para seu traidor. O espantoso é que a análise psicológica revela que Jesus não tinha medo de ser traído por Judas. Tinha medo de perder Judas, de perder um amigo. Ele disse: com um beijo me trai. Queria dizer: você tem certeza de que é isso que deseja? Pense antes de agir. Judas ficou perturbado, saiu de cena, não esperava essa resposta. O mestre dos mestres não desistiu dele, queria reconquistá-lo, levá-lo a usar seu dramático erro para crescer. Queria que Judas não fosse controlado pela culpa e pela autopunição, nem desistisse de sua vida. Infelizmente, Judas não ouviu a sua voz suave, sábia e afetiva. Jamais uma pessoa traída amou tanto um traidor. Horas depois de preso, Pedro golpeou-o 3 vezes, negando veementemente que o conhecia. Pedro amava o mestre profundamente, mas estava no cárcere da emoção. Não raciocinava. Jesus não exigiu nada dele, ainda o estava treinando. No momento em que ele o nega pela última vez, o mestre vira para ele e diz: eu compreendo. Você já disse para alguém que errou muito com você: eu compreendo? Somos muitas vezes carrascos das pessoas que erram, até mesmo dos nossos filhos ou alunos, mas o maior vendedor de sonhos jamais desistiu dos jovens que escolheu. Os jovens também são implacáveis e agressivos com os erros dos seus pais. Falta compreensão na espécie humana e sobra punição. Pedro saiu de cena e pôs-se a chorar. Nesse momento, ele deu um salto na sua vida. O seu erro foi transformado num pilar de crescimento e não em objeto de punição, como nas provas escolares nas sociedades modernas. Neste livro, ainda irei discorrer sobre a crise da educação e a destruição de sonhos. Apesar dos inúmeros defeitos dos discípulos, duas qualidades os coroavam. Eles tinham disposição para explorar o novo e sede de aprender. Bastava isso para o mestre, pois ele acreditava que a pedra bruta seria lapidada ao longo da vida. Sabia que seu projeto levaria tempo para ser implantado, mesmo depois que fechasse os olhos. Não se importava com os acidentes de percurso, confiava nas sementes que plantou. Acreditava que elas germinariam na terra da timidez, nos solos da insegurança, nas planícies rochosas da intolerância. Por fim, seus discípulos se tornaram uma equipe excelente de pensadores. Analise as cartas de Pedro que estão no Novo Testamento. Elas são um tratado de psicologia social. Errou muito, mas cresceu demais. Jesus Cristo investiu sua inteligência em pessoas complicadíssimas para mostrar que todo ser humano tem esperança. As pessoas mais difíceis com quem você convive têm esperança. A história de Jesus é um exemplo magnífico. Demonstra que as pessoas que mais nos dão dor de cabeça hoje podem vir a ser as que mais nos darão alegrias no futuro. O que fazer? Invista nelas. Não seja um manual de regras e críticas. Surpreenda-as, cative-as, ensine-as a pensar. Compreenda-as. Plante sementes. Vendendo sonhos até a última gota de sangue. Ninguém espera uma reação inteligente de uma pessoa torturada, ainda mais pregada numa cruz. A memória bloqueada, o raciocínio abortado, o instinto controlado, o medo e a raiva dominam. Jesus foi surpreendente quando estava livre, mas foi incomparavelmente mais surpreendente quando foi crucificado. Na primeira hora da crucificação, ele abriu as janelas da inteligência e bradou: Pai, perdoa-os, pois não sabem o que fazem. Perdoou homens indesculpáveis. Compreendeu atitudes incompreensíveis. Incluiu pessoas dignas de completa rejeição. Um dos ladrões ao seu lado ouviu essa frase e ficou assombrado. A dor lhe cortara o raciocínio, seus olhos estavam turvos, seus pulmões ofegantes. Mas, ao ouvir o brado de Jesus, recebeu um golpe de lucidez. Seus olhos se abriram, virou o rosto e viu por trás do corpo magro e mutilado de Jesus uma pessoa encantadora. Pouco tempo depois, ainda que sem forças, o criminoso lhe pediu: quando estiveres no teu reino, lembra-te de mim. Os gestos de Jesus o fizeram sonhar com um reino acima dos limites do tempo, um reino complacente que transcendia a morte. Que homem é esse que, mesmo dilacerado, era capaz de inspirar um miserável a sonhar? Os que estavam aos pés da cruz ficaram fascinados.
Reações fascinantes como essa ocorreram durante as 6 longas horas da crucificação. Foi a primeira vez na história que alguém sangrando, esmagado pela dor física e emocional, surpreendeu os que estavam livres. Quando deu seu último suspiro, o chefe da guarda romana, encarregado de cumprir a sentença ordenatória de Pilatos, disse: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Enxergou além dos parênteses do tempo. Viu a sabedoria ser transmitida por um mutilado na cruz. Muitos políticos e intelectuais não conseguem influenciar as pessoas com suas ideias, ainda que estejam livres para debater o que pensam. Mas o mestre dos mestres abalou os alicerces da ciência ao levar as pessoas a velejarem pelo mundo dos sonhos enquanto todas as suas células morriam. Agostinho, Francisco de Assis, Tomás de Aquino, Spinoza, Hegel, Abraham Lincoln, Martin Luther King e milhares de pessoas de diferentes religiões, inclusive não cristãs, foram influenciadas por ele. Ouviram a voz inaudível dos seus sonhos. Se Freud, Karl Marx, Jean Paul Sartre tivessem a oportunidade de analisar profundamente a personalidade de Jesus como eu fiz, provavelmente não estariam entre os maiores ateus que pisaram nessa terra, mas entre os que mais se deixariam cativar por seus magníficos sonhos. Maomé chamou Jesus de sua dignidade no Alcorão, exaltando-o mais do que a si mesmo. O budismo, embora seja anterior a Cristo, incorporou seus principais ensinamentos. Sri Ramakrishna, um dos maiores líderes espirituais da Índia, confessou que a partir de 1874 foi profundamente influenciado pelos ensinamentos de Jesus Cristo. O território consciente e inconsciente de Gandhi também foi trabalhado por seus pensamentos. O mestre dos mestres nunca pressionou ninguém a segui-lo, apenas convidava. Não andou mais do que 300 quilômetros a partir do lugar em que nasceu. Não tinha uma escolta, não possuía uma equipe de marketing, nunca derramou uma gota de sangue. Sua pequena comitiva se constituía de um grupo de apenas 12 jovens de personalidade difícil. Mas hoje, para nossa surpresa, bilhões de pessoas de todas as religiões, de todas as culturas, de todos os níveis intelectuais o seguem. Seguem alguém que não reconhecem. Seguem alguém que nunca conheceram pessoalmente. Seguem alguém que nunca viram. Seguem alguém que lhe inspirou emoção e encheu suas vidas de sonhos.